Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Convido a igreja a abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Abram as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler versículos 27 a 33. Evangelho de Marcos, capítulo 8, vamos ler versículos 27 a 33. Diz o seguinte, o texto sagrado: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Se você já topou com versões de Jesus que prometem atalhos para a glória, por exemplo, fé como passe VIP para a vitória garantida, para a vida blindada, para casamento blindado. É compreensível, se você já foi exposto a isso, ficar desinteressado com o início de qualquer sermão. Muita gente vende um Cristo coach, um Cristo amuleto, ou reduz Jesus a rótulos simpáticos. Por exemplo, grande mestre, ativista do amor, terapeuta da alma, soa bonito, mas não sustenta a vida real. O que ouvimos em Marcos, nesse trecho, vai na direção oposta. Jesus, ele não oferece um contrato de sucesso para as nossas vidas. Ele faz uma pergunta que ninguém pode terceirizar a resposta dessa pergunta. E você, e vocês, quem dizem que eu sou? E antes que a gente edite a nossa maneira essa resposta, o próprio Jesus, ele já define como deveríamos responder. É necessário sofrer, é necessário ser rejeitado, morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Sem atalho, a coroa de espinhos antes da coroa de... Propõe um teste honesto para que fique conosco mais alguns minutos. Se você crê em um Jesus que só é um estimulador de autoestima, admiração basta para você e você segue a vida. Mas, se de fato você crê nas Sagradas Escrituras, você está começando a se interessar e crer que Cristo morreu e ressuscitou, ignorá-lo é a decisão mais arriscada que você pode tomar na sua vida. Esse texto, ele não pede ou não exige de nós uma fé que é cega. Ele apresenta um plano que ele é verificável. Sofrer, morrer, ressuscitar, que dá sentido ao título Cristo. Vale ouvir o próprio Jesus, que corrige as distorções e dizer quem ele é e o que ele veio fazer. E em poucas linhas, para aqueles que já creem no Senhor Jesus Cristo, esse texto também fala muito com cada um de nós. Pedro, ele acerta o título, tu és o Cristo. E ele erra completamente o conteúdo. Ele tenta um Cristo
sem cruz. E Jesus o reposiciona atrás de si. Discípulos precisam de correção o tempo todo. Nós precisamos de menos performance e mais obediência ao é necessário que Jesus ele nos fala. Para entender porque Jesus ele corrige Pedro e porque o é necessário ele não é opcional, a gente precisa ver onde essa conversa aqui cai na trama inteira do Evangelho de Marcos. Não é um episódio que foi solto ali no livro, mas ele é um episódio que ele é a dobradiça, o grande momento do livro que vai abrir o caminho, o cenário que vira moldura para o discipulado. Então, antes da gente seguir os detalhes desse trecho que lemos, vamos olhar a abertura do Evangelho de Marcos. Por exemplo, Marcos ele abre com um letreiro que governa todo o seu Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o principal assunto do Evangelho de Marcos. E desemboca nesse ponto de virada que estamos aqui, a seção do caminho. A partir do capítulo 8, versículo 27, nós vemos essa expressão, o caminho, no caminho. E deixa de ser só uma estrada normal, mas é uma moldura do discipulado. É a gente respondendo quem é Jesus e o segmento. Como é que vamos seguir esse Jesus? Tudo isso caminha junto até o capítulo 10, versículo 52. É aqui que a confissão dos discípulos vai acionar o coração do livro e prepara para os 3 anúncios da paixão, da morte de Cristo, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Marcos ainda coloca essa virada do livro na cura de 2 cegos. Nós já vimos o primeiro cego, que ele tinha uma visão parcial e ele foi curado por etapas. E por fim, a gente vê um outro cego, chamado Bartimeu, que ele está no capítulo 10. E ele, diferentemente desse outro cego que é curado por progressos, Bartimeu é curado instantaneamente e ele segue no caminho. Essa é a parábola encenada dos próprios discípulos. Os discípulos enxergam algo em Jesus, mas eles não veem com nitidez quem é o Cristo verdadeiro, porque eles não leem ou eles não colocam no conteúdo do Cristo a cruz e a ressurreição. A incompreensão já aparece no versículo 32 que lemos, onde Pedro começa a repreender Jesus. E Jesus é que repreende Pedro e diz, olha, vai para trás de mim. Marcos mostra com a mesma linguagem a inversão e a correção. Quem tenta editar a cruz, quem pensa nas coisas dos homens, o Senhor devolve esse discípulo para o lugar de seguidor, não para o lugar de mestre. Tudo isso prepara para algo que veremos hoje, que era a nossa caminhada no texto, que Jesus, ele vai orientar os seus discípulos sobre as exigências do caminho da cruz. Então veja comigo a primeira exigência do caminho da cruz, que é a confissão correta de quem é Jesus. Vamos ler versículos 27 ao 30. Acompanhe comigo, vamos ler sequencialmente, tá? Não vou ler de uma vez, não. Então, versículo 27 diz o seguinte: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho. Meus irmãos, como eu já falei, esse no caminho não é a leitura de uma simples estrada, mas ela vai inaugurar essa grande seção do caminho, que Jesus ele sai da Galileia e ele vai em direção a Jerusalém
com um propósito específico, que é revelar que ele é o Cristo através de todas as pessoas que o seguem nesse caminho que ele vai trilhar. E Jesus, ele vai falar o seguinte, ele vai fazer uma pergunta a esses discípulos e que mostra mais uma vez que esse caminho não é um simples caminho, mas esse caminho é a pedagogia de Jesus. É Jesus ensinando para os discípulos quem ele é, enquanto os discípulos estão trilhando o caminho com ele. E esse perguntou-lhes, que está no versículo 27, não é um perguntou-lhes e acabou, mas é um perguntou e continuou perguntando. E o que é que Jesus ficava perguntando aos seus discípulos continuamente? Que deve ser uma reflexão para nós. Se Jesus perguntava para os seus discípulos, nós devemos também fazer essa pergunta para nós, porque parece que nos leva à confissão correta de quem é Jesus. Então veja o que é que Jesus pergunta, final do versículo 27. Quem dizem os homens que sou eu? E versículo 28, os discípulos vão responder, na voz do povo, quem dizem que Jesus é. Diz o seguinte, versículo 28, e responderam, João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Meus irmãos, nós vamos ver cada termo desse no Evangelho de Marcos, mas a princípio, a gente vendo superficialmente, a gente vê que na voz do povo, esse povo, ele responde até melhor que muitos de nós, porque pelo menos essas pessoas igualam Jesus a figuras que tinham nas Sagradas Escrituras, aos profetas das Sagradas Escrituras. Então é como se o povo dissesse em uníssono, Jesus é um profeta de Deus. Então veja, mas Marcos ele vai nos guiar de que essa resposta é insuficiente. E vamos ver quem é João Batista em Marcos, por exemplo. João Batista, se você for lá para o capítulo 6, você vai ver que essa resposta já estava na boca do povo e ela chega aos ouvidos do rei Herodes. Então, esses rumores de que Jesus é João Batista já tinha chegado no mais alto império, no reinado, no palácio. E o povo reconhece que Jesus Cristo, então, ele é semelhante a João Batista. Ele vem com um anúncio parecido com o de João Batista, na verdade, idêntico. O reino é chegado, confesse, se arrependa. Mas, embora João Batista, de fato, Marcos apresente que ele foi um profeta, ele foi o arauto do rei, aquele que anuncia a chegada do rei. Perceba, essa definição é insuficiente para enquadrar quem Jesus é. Não é suficiente nós assemelharmos Jesus a um grande profeta, e os evangelistas vão falar, o maior dos profetas nascidos de mulher. Ainda assim, Jesus não se contenta com essa assimilação. Mas vamos ver outra pessoa, Elias. Elias, se você for ver Marcos capítulo 1, já é associado em Malaquias a figura de que João Batista é o Elias, é aquele que vai anunciar o caminho do Senhor. Mas Jesus, ele não veio anunciar o caminho do Senhor, ele é o próprio Senhor do caminho. E isso é mais uma vez, embora Elias, ele vai vir, e ele veio de fato, porque foi na figura de João Batista, isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no capítulo 9, ele vai ser o precursor, ele vai ser aquele que vai anunciar o novo êxodo. Lembra? Capítulo 1. O novo êxodo do povo de Deus para
o novo céu e a nova terra. Ainda assim, veja, ainda assim essa figura é insuficiente para dizer quem Jesus é. E outros ainda o rotulam como um profeta genérico do Antigo Testamento, algum dos profetas. Não é colocado um artigo definido o profeta, mas algum. Um rótulo que é respeitoso, é generoso, mas é genérico. Não chega nem perto de quem é de fato Jesus. Então percebam, meus irmãos, se você diz confessar Jesus como Senhor, e alguém pergunta para você quem é Jesus para você, você não pode responder um mestre que eu devo obedecer. Você não pode obedecer, chegar e falar é um grande profeta. E você não pode falar é um grande sábio. Você não pode falar é um grande homem. Porque tudo isso não cabe, não está no nível de quem Jesus é. E não sou eu que estou falando isso. É o próprio Jesus Cristo que vai falar isso. E que ele vai dizer afirmativamente para uma resposta aqui. E veja no versículo 29, então, como Marcos ele continua essa narrativa. Diz assim: então lhes perguntou, Jesus perguntou para os seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa é a resposta mais importante. Se você diz que é discípulo do Senhor Jesus Cristo, você deve responder diferente dessas pessoas. Perceba o mas vocês, quem dizem que eu sou. Então Jesus, ele já está esperando uma resposta diferente por parte dos seus discípulos. E versículo 29 continua dizendo: respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Perceba que na narrativa de Marcos, ele pergunta vocês, na boca de Jesus é vocês. E quando a gente vai ver a resposta, Pedro responde. E a maioria dos estudiosos conclui, eu também concluo assim, que Pedro está sendo porta-voz aqui dos apóstolos. Ou seja, Pedro ele representa a resposta dos apóstolos. Porque Jesus perguntou para todos eles e não repreendeu os outros por não responder. Mas Pedro, ele é a figura de líder que diz em uníssono, então, os apóstolos, os discípulos de Jesus respondem: tu és o Cristo. Que resposta, a gente já viu em Marcos capítulo 1, que é sobre isso. Todo o livro, todo o evangelho de Marcos é para que todos consigam responder assim. Então o que é que Jesus quer ouvir dos seus discípulos quando é perguntado quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, ele é o Rei, ele é o Senhor de todas as coisas. Esse é Jesus Cristo. Jesus, ele não é menos do que isso. E Jesus, no versículo 30, embora Pedro tenha respondido corretamente, veja a reação de Jesus. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E embora Pedro tenha respondido corretamente, os apóstolos responderam corretamente, a gente vê algo que já vimos muitas vezes no Evangelho de Marcos, que é Jesus Cristo falando para se calarem diante da possível fama ou da revelação que o povo poderia ter do Cristo prometido de forma equivocada. Por isso que ele fala para as pessoas se calarem muitas vezes. E aqui, mais uma vez, ele fala isso para os discípulos, mesmo os discípulos respondendo intelectualmente correto. Resposta de prova, corretíssimo. E aí Jesus, ele não dá qualquer advertência, meus irmãos, aos discípulos. Mas ele dá uma advertência que não é um simples toque do pastor,
mas a força da censura de Jesus, nesse advertiu Jesus, você vai lá no capítulo 1, é a mesma advertência que ele fala para os demônios. Calem-se. É a mesma advertência que ele fala no capítulo 4 para o mar, que está revolto, e nós concluímos ali que também era uma representação de forças malignas e não só da natureza, e que ele fala, cale-se, vento. Isso é uma asseveração fortíssima. Não é um simples, fique caladinho. Não é assim. Por favor, meu irmão, fica, entendeu? Não fala não. É cale-se, não fale isso para mais ninguém. Por que será que Jesus Cristo faz isso? Porque nós veremos na sequência textual que o segredo messiânico que está sendo revelado, ou seja, a figura do Messias prometido, do Cristo prometido, que está sendo progressivamente revelado no Evangelho, embora as pessoas respondam corretamente, não pode estar dissociada de um conteúdo importantíssimo. E, meus irmãos, é muito problemático. Então, se nós respondemos, e eu fizer essa pergunta para você, e você responder, Jesus é o Rei, não é suficiente. É isso que Jesus está falando. Cale-se, porque vocês não entenderam ainda. Vocês responderam intelectualmente corretamente, mas vocês estão esperando um Messias sem cruz. Esse título que você está me dando é verdadeiro, mas é perigoso sem cruz, porque pode colocar o que Jesus luta por todo esse evangelho, do Jesus Cristo de fama, do Jesus Cristo triunfante, do Jesus Cristo que está aqui para prosperar a vida de cada pessoa materialmente nesse mundo. E não é isso que o próprio Jesus quer que esse título seja associado. Diante disso, meus irmãos, nós vemos, então, que esse cenário, Cesareia de Filipe, esse nome por si só, revela algo para nós. É um cenário que está marcado pelo poder imperial, pelo paganismo. E Jesus, ele vai conduzir os seus discípulos no caminho. Nós não podemos esquecer do caminho. Nós não podemos confundir Jesus Cristo com qualquer outro título que está na voz do povo, que está na voz de políticos até, que está na voz de pessoas proeminentes, que está na voz de profetas que têm milhares de seguidores no Instagram, e que não conduz à confissão verdadeira e cabível a ele, que Pedro ele diz. Jesus Cristo, ele é colocado aqui fisicamente, os discípulos estão vendo Jesus, e esse é um marco único, onde nós não estamos vendo mais Jesus Cristo, mas que Jesus Cristo, ele quer que cada discípulo seu divulgue que ele é o Rei, mas ele é o Rei do caminho da cruz. Ele é o Rei que é mostrado o ápice do seu plano através da obra da cruz. Esse é o Rei. Diante disso, Jesus ele não pergunta assim, olha, certo, a voz do povo diz isso, e sem ser vocês, o que é que os outros dizem que eu sou? Jesus Cristo não fala isso, ele diz, e você, o que é que diz que eu sou? Ele interpela você e eu pessoalmente, e a única resposta que deve estar na nossa boca é confissão pessoal, tu és o Cristo, tu és o Rei, crendo nisso que ele morreu, que ele ressuscitou por pecadores, porque ele é o Rei
que tem uma mensagem, e essa mensagem é: arrependa-se, porque o rei chegou, o reinado chegou. E Jesus, ele está perguntando para todo aquele que o ouve hoje: o que é que você diz que eu sou? E a resposta deve ser: tu és o rei, e diante do teu reinado eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo da minha autoconfiança, e eu creio em ti, eu me rendo a ti. Se assim você respondeu hoje e não faz parte dessa igreja e quer fazer, procure algum presbítero, me procure no final, que nós iremos te orientar, se assim você fez também aí na internet que está nos vendo. Meus irmãos, diante dessa revelação de quem é Jesus Cristo, nós precisamos ter uma clareza na nossa igreja dessa confissão. E isso ser a catequese, isso ser a pedagogia, isso ser a instrução que deve estar na boca de cada membro dessa igreja. E a voz do povo e dos membros dessa igreja, que deve representar a fé que cremos, deve responder em uníssono, em um só som, em uma só voz, que tu és o Cristo crucificado e ressurreto. E meus irmãos, nós como igreja devemos então, diante dessa confissão, planejar trilhar esse caminho, o caminho do Jesus Cristo crucificado. Nós devemos confessar com os nossos lábios, mas nós devemos obedecer e estarmos nesse caminho e não no nosso caminho. Por isso, meus irmãos, que antes do batismo, para qualquer um que se torna membro dessa igreja, eu pergunto: quem é Jesus para você? Porque nós não queremos na nossa igreja pessoas que respondam dissoante disso aqui. Porque quem Jesus alcançou responderá: tu és o Cristo e eu trilho o caminho que o Senhor quer. Nós queremos assim na nossa igreja, que as pessoas saibam responder isso. E se você é membro há muito tempo dessa igreja, que você possa conduzir cada membro dela a relembrar desse caminho e dessa confissão, que a nossa vida é atrás de Jesus, atrás do Mestre, e Ele é o Rei, e nós somos os seus súditos. Meus irmãos, nós estamos vendo que Jesus, ele orienta seus discípulos sobre as exigências do caminho da cruz. A primeira exigência que nós vimos do caminho da cruz é confissão correta de quem é Jesus. Versículos 27 ao 30. Só que veja, Marcos ele vai continuar e ele vai dizer que responder corretamente quem é Jesus não é suficiente. Então, se você não respondeu no seu coração corretamente quem é Jesus, veja que isso, ainda você e eu, acertando, não é suficiente, essa resposta. Então, Jesus ele vai nos mostrar a segunda exigência do caminho da cruz, que é a correção das expectativas sobre o que Jesus veio fazer. Versículos 31 a 33, acompanhe comigo. No versículo 31 diz o seguinte: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus, ele não se satisfaz com essa resposta, e ele preenche o conteúdo dessa resposta. Então ele começa a ensinar os seus discípulos, porque os discípulos estão no caminho,
estão cegos, como aquele cego que nós vimos no domingo passado, e estão na pedagogia de ver cada vez mais nitidamente quem é Jesus. Então, Jesus está no caminho da cruz, ele está perguntando, está conversando com seus discípulos, e ele, enquanto faz isso, está ensinando a eles. E ele diz, olha, essa resposta, que tu és o Cristo, não é nada sem a interpretação correta que eu vou dar. O mestre que vai dizer, então, o rei e senhor dos senhores é que vai dizer o que significa tu és o Cristo. E ele vai dizer, ele já vai associar com uma figura de muito triunfo para o povo judeu, que é o que? O Filho do Homem. Se você for lá em Daniel capítulo 7, você vai ver sobre essa figura. E essa figura, ela é enviada pelo próprio Yahvé, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, e essa figura, ela vai conduzir o povo de Deus à restauração final. E se você for lá para Daniel 7, essa figura, o Filho do Homem, é uma figura de muito triunfo, de muita glória, de vai vir nas nuvens. E aí os judeus, eles pensam até hoje que essa figura vai vir, então, de uma forma assim grandiosa e incrível. E nessa percepção triunfalista, a gente pode perder algo importantíssimo, que Jesus ele também quer que a gente associe ao Filho do Homem, que é o sofrimento. Jesus, ele não contorna a dor. O Filho do Homem, ele vem e é necessário que ele sofra. Qual judeu diria isso ao ler Daniel 7? Jesus, ele disse, eu tenho que atravessar a dor. E se você crê num Cristo, num rei diferente, esse não sou eu. Eu sou o rei da dor. Mas é necessário outra coisa, que eu seja rejeitado. E ele é rejeitado pelo quê? Pelos anciãos, pelos escribas, pelos fariseus, principais sacerdotes, a cúpula inteira do Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio é uma espécie do conselho da igreja, onde as figuras dos anciãos, que inclusive é a mesma palavra, presbíteros, se reuniam. Então veja só, esses é que vão me rejeitar. Aqueles que a gente mais espera que saibam, que vivam e que identifiquem a figura do Messias, esses vão me rejeitar. A cúpula da liderança religiosa. É necessário que o Filho do Homem, ele também fosse morto. Quem é que iria dizer que o rei precisa morrer? Ninguém. E o pior de tudo isso é que a gente vai para Isaías capítulo 53 e a gente vê os detalhes e a intensidade da dor como cantamos. Não foi qualquer dor. E quando a gente vai no capítulo 10, versículo 45, a gente entende porque essa morte é necessária, como o presbítero falou, para que muitos sejam resgatados. E finalmente é necessário que o Filho do Homem ele passe por isso, sofrimento, rejeição, dor, morte, mas que ele ressuscite. E a ressurreição, ela faz parte da necessidade de compreensão desse título, o Rei, o Messias, o Cristo. Se em algum momento você e eu dissociarmos a figura do Rei dessas coisas, estaremos adorando um outro Rei, que não o Rei Jesus. E o versículo 32 continua e diz o seguinte, veja aí comigo. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens.
Então veja, versículo 32, Jesus, ele fala claramente isso para os seus discípulos, porque ele quer que seus discípulos não fujam do caminho que o rei deles irá trilhar. Mas só que Pedro, na mesma proeminência de liderança, ele toma a frente mais uma vez e ele diz, ele chama Jesus à parte: Jesus, por favor, vem aqui. E ele começa a reprovar Jesus, porque Jesus está associando o Filho do Homem com sofrimento, com dor, com rejeição. Como assim? Essa não é a fé que eu estou aprendendo. E essa reprovação de Pedro, meus irmãos, é a mesma reprovação que Jesus, ele diz severamente para seus discípulos se calarem diante da revelação: tu és o Cristo. Então veja, é como Marcos ele está falando assim para a gente: Pedro tomou a frente e ele se colocou na figura de mestre. Ele que vai ensinar Jesus quem ele é agora. E aí Pedro, ele dá essa advertência a Jesus, ele adverte severamente o mestre e o rei Jesus. E Jesus, ele fita os olhos para os seus discípulos, porque isso é tão perigoso, você ver um Jesus só triunfalista, só da prosperidade, só de que tudo vai dar certo, e desassociar o Cristo da dor, do sofrimento e da morte, que Jesus, ele, mais uma vez, usa a mesma palavra, Marcos, repreendeu severamente: ei, Pedro está errado, vai para trás de mim, Satanás. Esse é o Deus que Pedro estava vendo naquele momento. Esse é o caminho do perigo. Ele não estava trilhando o caminho da cruz, Pedro, embora estivesse lá visivelmente. Porque a gente vê a figura do Satanás, meus irmãos, no capítulo 1, tentando o próprio rei a não ir para o caminho da cruz. E Satanás, ele vai fazer isso com a gente. Ele vai nos guiar para um caminho muito mais afofado, para um evangelho muito mais tranquilo, que a gente vai sair daqui tranquilo, feliz, que nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus é esse, o qual o próprio rei diz que é, e não o que a gente quer. E aí, o rei Jesus continua ainda. Ele diz: porque não cogitas das coisas de Deus. Pedro estava no caminho da cruz, e ele não estava cogitando as coisas de Deus. Isso nos revela que nós podemos estar na igreja, nós podemos falar que Jesus é o nosso rei, e não estarmos cogitando as coisas de Deus, assim como Pedro. Porque as coisas de Deus, ela é entrega, ela é sofrimento, ela é serviço sacrificial, ela é dor intensa. Assim como o nosso rei, ele passou, esse é o caminho que os discípulos, porque é o atalho, é o caminho fácil, é o sucesso sem servir, é ser visto pela igreja sem fazer nada nos bastidores, é o poder do evangelho sem entrega nenhuma, é o Cristo sem cruz. Esse é o atalho dos homens. Meus irmãos, isso me faz lembrar de uma história, para vocês perceberem quão impactante é o evangelho até para os ímpios que nos assistem, ou seja, para os incrédulos, para as pessoas que não creem em Jesus. Sobre uma pessoa chamada de Plínio. Plínio, ele era o governador romano, que ele escreveu uma carta sobre uma situação que estava acontecendo no Império Romano. E naquela época do Império Romano, meus irmãos, as pessoas elas precisavam queimar incenso,
que era, imagine um pó de terra, eles precisavam queimar incenso para uma estátua pequenininha do Império Romano. E você, no ato de queimar esse incenso, você recebia a declaração de que você adorou o imperador. E Plínio, ele ficou assim, meio revoltado, porque ele encontrou um grupo que não fazia isso. E ele dizia assim, olha, eu encontrei um pessoal aí que eu estou recebendo denúncias e denúncias. É um grupo chamado de Cristiane. Ele não sabia o que fazer, o que é que eu faço? Ele estava perguntando para os imperadores da época. O imperador da época. E ele diz assim, olha, faz algo simples. Quem adorar os deuses de Roma e queimar incenso diante da imagem do imperador e amaldiçoar esse aí que você está falando, e a gente sabe que é Cristo, então eu já vou usar isso, Cristo, fica tranquilo, ele pode ser solto. Mas quem se recusar é punido. Intrigado, Plínio, ele começou a investigar, e ele descobre que esses cristãos, eles tinham comportamentos assim meio estranhos. Eles iam antes do amanhecer para cantar um hino a esse Cristo, como se ele fosse um Deus, e prometer que eles não iriam roubar, que eles não iriam cometer adultério, que eles iriam cumprir as sagradas escrituras, e eles cantavam responsivamente. Ou seja, o descrente, ele está impressionado que os crentes estão cantando a plenos pulmões sobre o Senhor Jesus Cristo. E Plínio, ele diz assim, olha, eu não achei conspiração alguma, só o que me chama a atenção é essa superstição que eles têm, depravada e excessiva. E para o império, essa superstição ela era incômoda, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, era a confissão verdadeira de pessoas que estavam dispostas a trilhar o caminho da cruz, embora isso causasse rejeição, embora isso causasse dor, e embora isso pudesse causar a morte de cada um deles. Meus irmãos, Jesus, ele não veio apenas para nos inspirar, ele veio para morrer em nosso lugar e ressuscitar para nos reconciliar com Deus. Se você ouviu essa mensagem hoje, diga, eu me arrependo e eu creio nesse Jesus, eu creio no Cristo que deu a vida dele para resgate de muitos, e eu sou essa pessoa. Jesus é meu Salvador. Meus irmãos, o Filho do Homem, ele é esse que vem à autoridade, e ele que diz o caminho, não é a gente. Ele diz que o caminho dele é o caminho do sofrimento, e ele será vindicado. Ele define, é ele que define o que Cristo significa, o que rei significa. E o reinado dele é via a cruz. Então nós temos que entender que Jesus Cristo é o grande exemplo, e se nós temos oportunidade de nessa vida sofrermos, estarmos doloridos e morrermos, nós estaremos nos assemelhando ao nosso Rei. Essa é a oportunidade que o nosso Rei dá para cada um de nós, de fato, de termos a confiança nele e lembrarmos que o Filho do Homem, ele passou pelo mesmo caminho, um caminho muito mais dolorido que o nosso. E por fim, quando Jesus ele fala claramente da cruz, ele fala às pessoas que de fato receberam e querem amadurecer a sua fé, e querem se submeter e receber a correção que Pedro recebeu. E se assim for cada um de nós, nós estaremos falando, nós não queremos as coisas dos homens, queremos as coisas de Deus. Então nós devemos nos perguntar, cada um de nós, onde eu tenho suavizado o evangelho, onde eu tenho rejeitado a dor,
onde eu tenho rejeitado o sofrimento, onde eu tenho rejeitado o sacrifício e o caminho que o meu rei trilhou? Que cruz eu estou evitando na minha vida? Anote, trate isso e veja como oportunidade de pensar nas coisas de Deus, porque ao relembrar disso é pensar no próprio Rei Jesus. Meus irmãos, a verdade é que não há atalho para a glória. Antes da coroa de ouro, que essa é a que os crentes querem, não a coroa que se corrompe, nenhuma coroa de ouro, nenhum cargo aqui nesse mundo chega perto dessa coroa. Antes dessa coroa vem a coroa de espinhos. O chamado é simples e radical. Para de mexer no Messias, no Rei, segundo o nosso gosto, segundo o nosso querer. Vá para trás do Rei. E as respostas que nos cabem agora é o seguinte: primeiro, para quem não crê ou está indeciso, responda hoje a Jesus. Ore com suas palavras, do seu jeito. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso a Ti como único Rei, Tu és o Cristo, eu deixo as minhas versões de Ti para receber a versão do caminho da cruz, que exige sacrifício, mas que vive pelo poder da ressurreição. Me guia no seu caminho. Segundo, para quem já crê, pode ter uma outra resposta. Seja honesto consigo mesmo e se pergunte em que eu tenho tentado conduzir o Cristo em vez de segui-lo. E em vez de seguir suas próprias convicções, se coloque atrás da cruz e siga o caminho que o Rei trilhou nas decisões, nos afetos e nos seus planos. E por final, terceiro, e eu não poderia deixar de falar isso, para quem sofre, e eu creio que de uma certa medida cada um de nós tem um contexto de sofrimento aqui neste mundo, é necessário incluirmos dor, mas essa dor que você está passando agora e que eu passo agora, ela não termina em dor, mas ela termina em ressurreição, em Cristo. A história de quem crê no Senhor Jesus não termina em perda, mas termina em seguir atrás de Jesus, em seguir a cruz, e cada vez mais a dor que nós sentimos aqui, ela é um passo para a esperança da ressurreição, onde não haverá nenhuma dor. Que o Senhor Jesus nos reposicione atrás dele, que Ele nos dê mente para as coisas de Deus e nos faça andar no caminho da cruz com os olhos na ressurreição, em nome de Jesus. Vamos feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para te agradecer, Deus, a tamanha revelação e preciosidade das boas novas, do Evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo Senhor ter trilhado esse caminho dolorido, esse caminho sofrido, esse caminho de rejeição, de solidão. E queremos, Deus, que esse caminho seja o nosso caminho, que nós possamos confessar o Cristo verdadeiro, o Cristo que é o Cristo que na dor nos leva para a ressurreição, assim como o nosso Rei vive eternamente. Deus, nos ajuda a cada alma que está cansada e abatida, a confessar corretamente o Rei. Aqueles que estão em dor, que estão em desesperança, Deus, ajude a cada um de nós a redirecionarmos os nossos olhos para o caminho da cruz, para o caminho da paixão de Cristo, e entender que é necessário que o nosso Rei passe por isso, e isso
não irá nos isentar do mesmo caminho, mas nós queremos, Deus, te agradecer pelo teu Santo Espírito, que pelo poder do teu Santo Espírito que se aperfeiçoa em nossa fraqueza e que é derramado em nossos corações, nós podemos ter a força que não temos para trilhar esse caminho até a vida eterna e a vida de ressurreição. Que nós possamos hoje ser enchidos pela glória do Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.